O filme se inicia com uma narrativa discutindo a potencial existência de vida em outros planetas. Apesar de vários esforços para encontrar seres extraterrestres, evidências conclusivas ainda não foram encontradas. Como resultado, quaisquer descobertas nesse campo podem ser um grande marco na história humana. Na cena seguinte, uma espaçonave chamada Magellan é vista orbitando a Terra. Dentro dela, o comandante Roger Nelson se comunica com o controle da missão da NASA, relatando interferência nos monitores a bordo. O oficial do outro lado o tranquiliza, explicando que estão no processo de baixar um plugin de inteligência artificial. Enquanto conversam, Nelson diz que acordará em Titã, a maior lua de Saturno, 1 ano e meio a partir do momento atual, com todos os sistemas de controle prontos. O centro de controle lembra Nelson de que o impulso gravitacional começará em 2 minutos e pergunta se ele está pronto para o estado de estase. No entanto, o comandante está ocupado admirando a vista fascinante do espaço através da escotilha. Eventualmente, ele deita-se em uma cápsula para entrar em hibernação por 18 meses. A cena então muda para 2 anos e meio antes, onde Nelson e sua esposa, Abigail, estão se divertindo com amigos. No meio disso, Nelson recebe uma ligação de um oficial da NASA, informando sobre uma reunião de briefing para uma missão espacial no dia seguinte. Essa notícia duplica a felicidade do casal, pois Nelson finalmente vai realizar o sonho de ir para o espaço. No dia seguinte, no briefing, o gerente do projeto da NASA, Gerald Becker, informa a Nelson que eles detectaram uma anomalia de rádio, um pulso de baixa frequência com repetições regulares. Após o primeiro sinal anômalo, eles detectaram mais 2 com frequências mais altas. Gerald observa que essas mensagens sonoras formam uma tríade tonal maior perfeita e conclui que o sinal é artificial. Essa revelação deixa Nelson em choque, pois ele não pode acreditar que algo da outra parte da galáxia está enviando uma música para a Terra. Quando ele pergunta sobre a origem desses sinais misteriosos, Gerald revela que todos os sinais emanam do sistema solar. O primeiro de Titã, o segundo de uma lua de Netuno chamada Triton e o terceiro de um planeta anão chamado Eris. Para obter mais informações, a NASA planeja enviar Nelson para o espaço. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Craig Stewart, fornece mais detalhes, explicando que a missão de Nelson envolve visitar esses locais, encontrar as fontes dos sinais e coletar amostras. De acordo com Gerald, a janela ideal para o lançamento da espaçonave será apenas após 8 anos, mas também há uma menos favorável, que pode ser lançada em 2 anos e meio. Para evitar que a China assuma a liderança, eles precisam optar pela opção menos ideal. A parte mais difícil dessa missão é que Nelson terá que passar 10 anos no espaço, longe de amigos e familiares. Apesar disso, Nelson toma uma decisão corajosa e se voluntária para ir. Posteriormente, ele compartilha os detalhes de sua missão com sua esposa. Abigail está claramente chateada porque terá que ficar longe dele por um período tão longo. Inicialmente, ela reluta em deixá-lo ir, mas Nelson de alguma forma consegue persuadi-la. A cena então muda para o 542º dia da missão, quando Nelson acorda do estado de estase. Ele é saudado por seu assistente de inteligência artificial, Ferdinand, que o ajuda a monitorar os sistemas da nave espacial. Essa voz de inteligência artificial fornece um relatório detalhado dos eventos que ocorreram enquanto Nelson estava dormindo. Também revela que estão prestes a entrar na órbita de Saturno nas próximas 24 horas. Seguindo isso, Nelson começa a verificar os e-mails recebidos do Centro de Controle da NASA. Entre numerosos e-mails, ele encontra um vídeo de sua esposa que o saúda e pede para jogar xadrez com ela. Após responder com sua jogada, Nelson continua revisando os e-mails. De um deles, ele descobre que a China adiou seu lançamento por 1 ano, optando por ir diretamente para Triton. Um pouco depois, Nelson recebe outra mensagem em vídeo de Gerald, parabenizando-o por seu progresso no espaço. Gerald também informa que ofereceu a Abigail para parabenizá-lo pessoalmente, mas ela está passando por um momento difícil devido a um colapso nervoso. Apesar de se sentir triste com essa notícia, Nelson continua com seus deveres. À medida que a Magellan entra na órbita de Saturno, Nelson descobre que o sinal misterioso se origina perto de um dos lagos de metano de Titã. Com essa informação em mãos, ele embarca em um módulo de pouso e se separa da nave principal para se aproximar da superfície de Titã. Acompanhado por outra voz de inteligência artificial chamada Neil, ele pousa em uma geleira e depois implanta uma mangueira no lago para coletar amostras. Depois disso, ele carrega o equipamento necessário e parte para localizar a fonte do sinal. Ao chegar um pouco mais longe, Neil transmite a mensagem de Ferdinand para o comandante, alertando sobre uma tempestade se aproximando do leste e o perigo potencial de explosão de gases de metano. No entanto, Nelson, estando muito mais próximo da fonte, decide recuperar o transmissor antes de voltar.
Pouco depois, ele descobre que a fonte do sinal está vindo do lago de metano. Apesar de estar ciente dos riscos, Nelson avança para o lago e localiza o transmissor semelhante a uma bola de vidro. Ele o recupera e corre de volta para o módulo de pouso pouco antes da tempestade atingi-lo. Enquanto espera a tempestade passar, Nelson examina o transmissor alienígena. Movido pela curiosidade, ele tira as luvas e prossegue para tocá-lo com o dedo, ignorando o aviso de Neil. Assim que faz contato, sua comunicação com Neil é abruptamente cortada, e ele experimenta uma sensação de ser atraído por um buraco negro. Felizmente, quando ele entra em pânico e solta o transmissor, ele volta ao normal. À medida que a tempestade se dissipa, Nelson volta para a nave-mãe. Uma vez dentro da Magellan, ele ajusta sua trajetória para Netuno, partindo para outra jornada. Ele então entra em contato imediatamente com os centros de controle da NASA e relata sua descoberta. Pouco depois, Gerald responde elogiando Nelson por seu trabalho excepcional. Ele enfatiza a importância de seguir o protocolo e evitar qualquer interferência no objeto. O comandante, ouvindo isso, envia outra mensagem, admitindo que já tocou o transmissor com as mãos nuas e detalha sua reação peculiar. Ele solicita permissão para repetir a ação e gravar o fenômeno na câmera. Enquanto espera a resposta de Gerald, Nelson examina o líquido de metano do lago e fica surpreso ao encontrar aminoácidos, indicando que a vida é possível no planeta. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de vídeo de Abigail, que o informa sobre um grande problema que surgiu. Ela afirma que um hacker chinês invadiu seu sistema de computador e tentou acessar informações sobre a missão atual. Para garantir a segurança, Craig ameaçou bani-la completamente do centro de controle da NASA. Como resultado disso, Abigail está desanimada, pois teme perder a única forma de se comunicar com o marido. Embora tenha passado apenas 1 ano e meio, ela já sente que está enviando mensagens para um homem morto. Em resposta, Nelson envia outra mensagem de vídeo para ela, instando-a a se manter forte e esperar por ele. Ele também conta sua próxima jogada de xadrez e entra em estado de estase. A cena então avança rapidamente para 32 meses depois, quando Nelson acorda. Como antes, Ferdinand o cumprimenta e começa a relatar tudo o que aconteceu em sua ausência. De acordo com a inteligência artificial, foi detectada uma anomalia no transmissor alienígena, coincidindo com o aumento na atividade cerebral de Nelson, um fenômeno considerado impossível durante a estase. Enquanto revisa os e-mails, Nelson encontra a mensagem em vídeo de Gerald na qual ele revela que o transmissor alienígena ainda está emitindo sinais semelhantes a um código binário e eles estão tentando decifrá-lo. Outro e-mail informa Nelson de uma interferência no sistema de Ferdinand, provavelmente devido a uma tentativa de invasão. Mais tarde, ele decide novamente entrar em contato com o transmissor alienígena, desta vez pedindo a Ferdinand para filmar. Ao tocá-lo, a bola de vidro se ilumina, e imagens inexplicáveis piscam diante de seus olhos, fazendo-o se sentir desconfortável. Ferdinand então transmite o vídeo gravado para o centro de controle. Nesse ínterim, a Magellan entra na órbita de Triton. Enquanto Nelson prepara o módulo de pouso, ele recebe outra mensagem de Gerald, revelando um acidente na missão espacial chinesa que resultou na morte dos 3 astronautas. Isso deixa o comandante nervoso, mas ele continua com a missão. As apostas são mais altas desta vez, pois ele deve encontrar o segundo transmissor em um tempo limitado, ou perderá a janela para Ares. A próxima cena mostra Nelson, tendo pousado em Triton e procurando a fonte do sinal em uma cratera. Ele desce cautelosamente e consegue localizar a fonte em poucos minutos. Acontece que o transmissor parece exatamente igual ao anterior. Com apenas 9 minutos antes da decolagem, ele guarda o transmissor em um recipiente e começa a voltar para o módulo de pouso. Mas em uma reviravolta infeliz, ele deixa cair acidentalmente o recipiente enquanto sobe. Isso leva Nelson a voltar para recuperá-lo, mesmo tendo apenas 4 minutos até a partida. Ele consegue chegar ao módulo de pouso segundos antes do limite de tempo. Em seguida, ele instrui Neil a iniciar o motor e retornar à nave-mãe. Sem qualquer atraso, ele define outra trajetória para Ares. Em seguida, Nelson envia uma mensagem de vídeo para o centro de controle, atualizando sobre o segundo transmissor. Após isso, ele começa a examinar o gelo que coletou de Triton. No meio disso, uma mensagem de vídeo de Abigail chega, expressando sua profunda saudade, pois já se passaram 4 anos. Ela expressa ainda mais seu medo de perdê-lo, especialmente após saber do trágico incidente chinês. Isso obviamente entristece Nelson, mas ele de alguma forma consegue se distrair. Continuando sua análise do gelo, ele descobre várias impurezas, ao contrário das encontradas na água do mar. Mais tarde, ele recebe uma mensagem de Craig, que o informa sobre como a missão se tornou delicada. Para garantir a segurança, Nelson só entrará em contato com ele, enquanto Abigail e outros civis não terão mais acesso ao centro de controle.
Craig também ordena que Nelson evite os transmissores misteriosos devido à sua natureza desconhecida e perigo potencial. Mas apesar do aviso severo, Nelson decide tocar ambos os transmissores simultaneamente. Como consequência, ele passa por mais um episódio de visões inexplicáveis. A cena então corta para o segundo 1079º dia da missão, e vemos a Magellan pousar com sucesso em Eris. Lá, Nelson encontra o terceiro transmissor, mas desta vez, está coberto de muco. Após recuperar o transmissor e algumas amostras, ele volta para o módulo de pouso. Durante o processo de acoplamento com a nave-mãe, Nelson enfrenta um problema. A inteligência artificial começa a se comunicar em chinês. Sentindo uma ameaça iminente, ele ordena imediatamente a Ferdinand que apague toda a sua memória e revise o sistema de segurança. Felizmente, a situação é controlada, permitindo que o módulo se acople com sucesso. Assim que entra na Magellan, Nelson instrui tanto Ferdinand quanto Neil a não autorizarem nenhuma alteração no sistema sem sua permissão. Após isso, ele começa a examinar a amostra de Eris. Com a assistência de Ferdinand, ele descobre partículas de DNA nela, deixando-o chocado por um momento. Ele grava uma mensagem de vídeo animada, revelando essa descoberta tão esperada ao centro de controle da NASA. Além disso, ele informa Craig sobre os problemas no sistema de Ferdinand e pede a ele que verifique o firewall. Até então, ele decide assumir o controle total da nave espacial. 4 horas se passam, mas Nelson não recebe resposta do centro de controle. Enquanto espera, ele coloca os 3 transmissores esféricos lado a lado e começa a tocá-los. Em um ponto ele os coloca juntos, resultando em visões mais detalhadas do que antes. Logo depois, essas visões são abruptamente interrompidas por sinais sonoros ensurdecedores. Ferdinand relata um enorme fluxo de sinais de rádio, vários milhões de mensagens passando pelo sistema de comunicação da nave espacial. Nelson, mais uma vez combinando os transmissores, instrui a inteligência artificial a analisar os sinais. A análise revela um fluxo interminável de transmissões de rádio originárias de diferentes pontos na galáxia. Os sinais são transmitidos ao mesmo tempo, mas permanece incerto se isso ocorre em tempo real ou se originam de um ponto distante no passado. Nelson tenta compreender a informação perplexa. Ele acredita que esses sinais foram transmitidos por criaturas semelhantes aos humanos. Ele então teoriza que esses alienígenas usam o emaranhamento quântico para transmitir sinais em ondas de rádio. Ansioso para desvendar mais sobre os sinais, ele direciona Ferdinand para analisar 1000 deles em detalhes. Ao fazer isso, a inteligência artificial descobre que os dados binários nos sinais estão codificados no código de DNA. Nesse momento, Ferdinand detecta outro sinal emanando da nuvem de Oort, situada muito além das áreas exploradas do sistema solar. Levaria 38 anos para alcançar a fonte do sinal se a Magellan continuar operando. É neste ponto que Nelson percebe que não pode recuar depois de chegar tão longe. Depois disso, ele grava uma mensagem final para sua esposa, revelando sua decisão de voar até a nuvem de Oort. Ele pede desculpas a ela pelos difíceis anos de espera, mas afirma que os sinais o estão chamando e ele não pode ignorá-los. Ele faz seu último movimento no xadrez antes de encerrar o vídeo. Nelson então instrui Ferdinand a definir a trajetória para a nuvem de Oort. A NASA e o Departamento de Defesa são contra essa decisão do comandante. Gerald tenta persuadir Nelson a voltar para casa e exige que a Magellan seja devolvida ao centro. No entanto, nosso herói já tomou sua decisão. O filme termina enquanto Nelson inicia sua jornada em direção à nova missão, rotulando-a como dia 1 da missão.